Então o tipo de argumento que o Nelson usava era esse. O Augusto Campos, quando ele traduz um poeta, é como se o Dan tivesse nascido no Brasil. Tudo bem, mas eu gosto muito da tradução Augusto. Eu concluí que a tradução Augusto, de fato, é muito melhor que a do Paulo Visual. Mas esse é um argumento, né? Já é argumento esse, né? O Dan não lançou no Brasil, né? O fato é que ele fez a tradução melhor. Por quê? Aí, fazendo esse tipo de estudo, né? Eu consegui demonstrar de uma maneira bem objetiva que a tradução Augusto é muito melhor que a do Paulo Visual. Agora, sem precisar apelar, né, para argumentos que são difíceis de você dar numa discussão, né? Como dizer isso? Aí eu fui atrás de coisas concretas. O Paulo Visual diz, eu uso a língua, eu tento me aproximar da língua do original. Aí ele usa a palavra xereta, num texto que é para trazer um quadro do século XVII. Então, tem que ser incoerente, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. O discurso do tradutor, se eu comparo o que ele diz que está fazendo com a tradução, se eu põe lado a lado e vejo o que está acontecendo. Ele diz, eu usei um metro maior de todos os livros porque eu captar tudo original. Aí você vai comparar as perdas e ganhos, o Augusto Campos perdeu um pouquinho mais que ele. Agora ele botou um monte de coisa que não estava mudando. Ou seja, os passos a mais que ele disse que estava garantindo a fidelidade do poema, pior, ele traiu o sentido do poema porque ele botou coisas que não estavam no original, né? Então esse tipo de coisa a gente só descobre fazendo o que tem que fazer, ou seja, põe o original de um lado, põe a tradução do lado e vai milimetricamente comparando, né? E aí você não precisa fazer afirmações catastróficas do tipo que baixou o cavalo, renasceu. Não. Você olha aqui está errado, ele faz isso, mas ele não faz, ele comeu isso aqui, né? Aí não há argumento. E o caso da tradução da Elizabeth Bishop da notícia do jornal do Bandeira, que o Paulo Roney não gostou, criticou muito. A Elizabeth Bishop tem um problema gravíssimo como tradutora, né? Ela nunca aprendeu português direito, a verdade é essa. Eu trazi umas cartas que ela escreveu para a Linda Nemer, no final da vida dela, quando ela tinha morado mais de 15 anos no Brasil, né? Ela escreveu em português para a Linda Nemer, uma amiga dela de Ouro Preto, que está vindo ainda, que não sabia inglês, né? Mas é uma barbaridade que ela escreveu. Quem traduzir a carta no texto português era muito fraca. Ela diz isso, ela admite isso em entrevistas e cartas, né? Então ela se mete a traduzir uma língua que ela não conhecia bem, né? De todas as traduções que ela fez, realmente, só uma que ficou boa. Ela traduziu um soneto de intimidade do Vinícius, que faz uma tradução totalmente infiel e maravilhosa. Agora, o Drummond, que era o poeta que ela mais gostava, que ela estava mais ao centro, mas as traduções do Drummond não são muito boas. Não são péssimas, não. Mas não são muito boas, são traduções duras, sente que ela está lutando com o material, né? Ela não conseguiu fazer nenhuma tradução boa do Drummond, nem do Bandeira também, tá? Do Bandeira também não são muito boas. Mas ela, na verdade, ela não era uma boa tradutora. O que o Roney critica muito é ela mudar os bairros, né? Mas é infeliz misturar alguns brasileiros. Não deu certo aqui. Ela realmente não era uma boa tradutora, mas excelente poeta, mas uma tradutora com problema. Nunca li a prosa traduzida dela, li pouco, mas a poesia traduzida dela realmente não é muito boa. Existe algum tipo de estudo assim com a prosa lá na ponta do livro? Não, que eu saiba ninguém está fazendo isso não. As pessoas, a equipe de tradução é muito pequena, na verdade são só 3 pessoas que têm curtido o trabalho de tradução, né? E na verdade não tem ninguém fazendo isso. Mas eu acho que esse método pode também ser utilizado, por que não? Né? Ele pode ser utilizado. Eu fiz isso com eu estou atualmente orientando uma pessoa que está fazendo uma nova tradução do Ulisses. E pouco antes, 2 anos antes, eu até sabia que ele estava trabalhando com Ulisses, eu tive uma orientanda também, que resolveu aplicar esse meu método para prosa. E aí eu dei a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a tradução do Aisel da Bernardino, né, e vamos fazer exatamente isso que a gente fez com poesia e com prosa. E ela fez isso, foi muito bem feitinho. Eu escolhi 3 trechos, né, do Ulisses, claro, tem 3 fragmentos do Ulisses, um pouco. Teria que ser feito um trabalho, pelo menos um fragmento de cada um dos 8 episódios, né? Mas era um trabalho de Bibi, que é aluna de graduação, também podia sugar demais a menina, né? Mas ela fez um trabalho legal e mostrou que o método funciona. A mesma coisa, você põe o original, põe a tradução e sai catando coisas importantes. Aí você leu o que tem uma literatura imensa sobre o Joyce. O que o Joyce está tentando fazer no episódio dos Bois do Sol, por exemplo? Ele está tentando fazer isso. Aí não tem depoimento, de análise sobre o Elman, tem um monte de livros. Aí você pega o original, pega as ilustrações e vê se os tradutores realmente fizeram isso. Né? Não tem realmente grande mistério. Só, evidentemente, que para um trabalho como isso, acho que teria que ser um trabalho de equipe. Né? Seria interessante quando tiver agora a terceira tradução que vai sair agora, né?
é bom alguém fazer isso, um trabalho de equipe, pegar as 3 traduções e pegar, sei lá, um fragmento de cada um dos 18 episódios e fazer um close reading desse tipo. É muito legal isso, você descobre coisas assim que até na sua própria tradução você não imagina. Essa metodologia que está publicada? Eu tenho vários artiguinhos sobre isso. Eu devo fazer um livro agora sobre tradução literária, mas me pediram um livro para um público não muito especializado, então não vou entrar muito nisso. Agora, meus artigos estão disponíveis, se quiser, só você me escrever que eu te mando. Tem tudo em PDF. Eu vou botar o meu endereço aqui. Se quiser algum contato, é só me escrever. Então, quase tudo está publicado em publicações acadêmicas, mas eu tenho tudo em PDF. Se quiser, é só me pedir. Tem um que é sobre essas traduções de Jordão feitas pelo Augusto Campos e pelo Paulo Vizioli, são um artigo. Professor, eu tenho uma pergunta que pode ser banal aqui, mas Letícia. Mas você propõe então um método que considera a correspondência formal e funcional, né? Mas sim, em relação a isso, o que você considera uma boa para uma tradução ser boa, então? Porque pelo que eu ouço falar, principalmente na poesia, na tradução poética, que você considera as escrituras, o tipo da rima dela, como ela pode ser correspondida na língua alvo, mas aí, assim, será que não existiria, então, por exemplo, um objetivo para uma pessoa poder ter escolhido para que o poema traduzido tenha esse ar mais coloquial ou não, ou até em relação à consideração da época, ou seja, de você situar a sua tradução também em relação ao poema original, mas como que você consideraria, então, para um poema ser considerado uma boa tradução? Olha, eu tento dar pesos relativos a isso, né? Então eu vou dar um peso muito importante, por exemplo, ao significado, obviamente, ao que está sendo dito, ao esquema formal e ao que eu estou chamando de elementos estruturais, né? E, evidentemente, que eu dou um peso menor ao que eu chamo de elementos acidentais, né? Agora, dependendo do poema, o que vai ser estrutural pode ser, não pode ser acidental no outro e vice-versa. Por exemplo, se um poeta, sei lá, pensa num poeta aí que o grande barato dele é a questão de trabalhar com a linguagem coloquial, tá? É claro que na minha avaliação, né, a coisa do coloquial vai ser muito importante. O que eu faço? Eu leio a literatura sobre ele, o que ele mesmo diz, o que ele diz, o barato desse poeta é trabalhar com a linguagem coloquial. Se eu vou ver uma tradução, se eu estou uma linguagem muito elevada, isso vai ter um peso muito maior, entendeu? Do que se isso acontecesse na tradução de um outro poeta, que só ocasionalmente recorre um coloquialismo aqui e ali, e o tradutor talvez não tenha respeitado isso. O ponto importante é isso. O que é estrutural num poema não é necessariamente estrutural em todos os poemas. É claro que algumas coisas a gente pode afirmar. Por exemplo, se é soneto, tem que trazer como soneto. Aí não tem que recomendar. Não é obrigado. Se é uma sextina, tem que ser uma sextina. Se é uma oitava rima, tem que ser uma oitava rima. Se é verso livre, tem que ser verso livre. Né? Se é um poema visual, a tradução tem que ser um poema visual. Não tem muito o que discutir. Fora, a partir daí, tudo está em discussão. Né? Eu não vi. Os exemplos que eu dei aqui, você vê, as aliterações e assonâncias estavam na coluna da direita dos acidentes. Pode ter um poema cuja base seja assonância e aliteração? Só tem. É óbvio que tem. Né? Você vai trazer o Walt Whitman, por exemplo. Né? No Whitman, a literação muitas vezes é estruturante. Eu não preciso ir longe, Cruz e Souza. Né? Se você for fazer a tradução de Cruz e Souza, você tem que dar o mesmo peso às literações e à forma do soneto, de repente. A literação do Cruz e Souza é uma coisa estruturante e vital. Né? Então, cada caso é um caso. Isso aqui é mais importante. Você não pode achar que é uma receita de bolo. O que funciona num poema não vai necessariamente funcionar. Há poemas, de repente, que o lado semântico você pode até jogar para o espaço. Né? Pensa, por exemplo, em Nursery Rhyme, nessa música, canções infantis inglesas, né? Nursery Rhyme. O significado do Nursery Rhyme às vezes não quer dizer nada. Tem poemas que aquilo foi cantado por gerações de bebês e babás, desde o século XVIII, e o sentido foi para o espaço há muito tempo. Ninguém sabe quer dizer nada. O que vale? É o ritmo, é a rima, etc. De repente, até em determinados poemas, nem o significado tem peso nenhum, vai ser puramente acidental. Tudo é possível. Né? Isso tratando de poesia, o que vai ser essencial, o que vai ser acidental, isso não há como você estabelecer uma regra. Cada caso é um caso. E como é que você determina? Lendo o poeta bem, lendo o que foi dito sobre ele, lendo críticas, podendo ler a correspondência dele melhor ainda, para você saber o que você vai privilegiar na sua avaliação. Eu quis dizer isso porque no caso que você apresentou aqui para a gente, é um caso de autoprodução que você fez sobre
você mesmo traduziu. E aí, em relação à métrica e também a rima e tudo mais, acho que mesmo dependendo do tradutor, se ele tiver uma sensibilidade em relação à poesia, ele vai fazer uma adequação, aliás, uma escolha adequada, né, para colocar, estruturar o poema. Mas no caso, acho que da parte de que se refere a sentido, significação, e também a parte das citações, é que eu acho que poderia ter uma grande variação se fosse um tradutor, porque as referências poderiam ser Poderiam ser outras completamente diferentes. Né? Eu diria que seria perfeitamente possível que o tradutor tivesse escolhido outras citações que também, desde que o tema fosse alegria, né, idealmente uma fosse mais obscura e outra mais manjada, poderiam ser outras até melhores que as minhas. Não há por que privilegiar, por ser a tradução não é necessariamente melhor. Né? Cá de nós, as autotraduções do João Baldo não são boas. Né? A moça que fez a análise provou que não, que o João Baldo, coisas que são básicas na prosa dele, ele desprezou na própria tradução. Então a autotradução não é garantia de nada, não. Ok, tá bom, podemos fechar. Obrigado, Paulo.